Prontinho, pode iniciar. Boa noite, meu nome é Tatiana. Vou dar continuidade às aulas de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje nós vamos falar sobre sistema circulatório e sistema respiratório. Eu vou começar com o sistema circulatório, que também é conhecido como sistema cardiovascular. Vou compartilhar a tela para a gente poder iniciar a aula. Como vocês estão conseguindo acompanhar aí, sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório, perdão, passou mais de uma tela. Ele é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar nutrientes e oxigênio por todo o corpo, tá? Ele é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. E o sangue, que também é um dos maiores órgãos que a gente tem no corpo. Dentre os maiores órgãos que compõem a estrutura do corpo humano, nós temos sangue, a pele, também, que é um outro órgão grande, que ocupa uma vasta extensão no organismo. Então, aqui é uma figura de um coração, né, para a gente começar a falar um pouco sobre ele. Então, aqui a gente tem troncos arteriais, é, artéria carótida comum, esquerda, artéria subclávica esquerda, entenda direito, veia cava superior, artéria pulmonar, esquerda, direita, veias pulmonares esquerdas e direitas, e nós vamos ver mais adiante uma outra imagem, vou passar um vídeo também, para a gente ver o que, que são átrios e o que, que são ventrículos, tá? O coração é como se fosse uma câmara dividida em quatro partes. Então, as partes superiores são átrios, átrio direito, átrio esquerdo, e a parte de baixo são os ventrículos, esquerdo e direito. A gente vai conversar um pouquinho também sobre essa diferenciação de vasos sanguíneos. Tudo que são vasos sanguíneos são que transportam o sangue tanto em órgãos quanto pelo corpo todo até carregar o sangue, até onde absorve lá, juntamente ao sistema respiratório, as moléculas de oxigênio, que vão ser transportadas novamente por todo o corpo. As moléculas de CO2, do gás carbônico, que não é utilizado, né, pelo nosso organismo, o sangue também transporta até chegar no sistema respiratório, para que saia na eliminação da respiração. Então, a diferenciação entre os vasos sanguíneos são basicamente o calibre, e, consequentemente, vão ter nomes diferentes. Então, quando a gente fala de artérias, artérias são vasos sanguíneos de calibre maior, né, e que vão transportar, né, um volume maior de sangue também. As veias são intermediárias, ou seja, elas são menores do que as artérias, e os vasos sanguíneos capilares são vasos sanguíneos extremamente finos, que servem para vascularização e irrigação de tecidos e regiões do corpo, né? Então, quando a gente pega ali extremidades, por exemplo, pontas de dedos, das mãos, dos pés, nariz, orelhas, são ricos em vasos capilares, tá? Mas onde os vasos estão chegando também em órgãos, também tem essa ramificação realizada através dos vasos capilares. Depois eu passo um vídeo, conforme eu falei, para mostrar algumas estruturazinhas a mais. Que a gente tem no sistema circulatório, que é chamado de circulação sanguínea, tá? Ela vai fazer com que o sangue passe por todo o percurso do sistema circulatório, que o sangue realiza no corpo humano, de modo que no percurso completo, o sangue passa duas vezes pelo coração. Esses circuitos são chamados de pequena circulação e a grande circulação, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então, o que a gente tem aqui, né, denominado, ou seja, chamado de pequena circulação? A pequena circulação, ou circulação também chamada pulmonar, ela consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. Então, ali a gente tem o pulmão recebendo, a gente tem o pulmão que vai liberar moléculas de gases absorvidos durante o processo de respiração, e quando a gente absorve somente oxigênio, que a gente coloca para dentro do organismo, e aí vai chegar sangue com gás carbônico, do lado esquerdo e enviado ao pulmão. Então, ele está chegando do corpo para o pulmão, para ser eliminado. Já do lado direito, a gente tem sangue com oxigênio que vai para o coração, tá? E para fazer esse trajeto, nós dependemos das artérias pulmonares. No entanto, esse local aqui onde há esses encontros, aqui são vasos capilares.
E para que isso aconteça, a gente tem aquelas câmaras, como eu disse, o átrio direito, que vai estar levando gás carbônico para sair do corpo, e o ventrículo direito também para sair do corpo. Já na região da artéria, do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, a gente tem o sangue que chamamos de rico em oxigênio, tá? E aqui, o corpo eliminando sangue, recebendo sangue com oxigênio, que vai ser bombeado pelo coração para o corpo, e o contrário, sangue com gás carbônico, que vai voltar para o coração, para o corpo, para o coração, tá? Assim, o sangue venoso, ou seja, sangue pobre em oxigênio, é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para o outro pulmão, para o pulmão direito, e o outro passa para o pulmão esquerdo. Já nos pulmões, o sangue que lá está presente, nos capilares, né, dos alvéolos, libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. E colocando fim nessa sequência, né? O sangue arterial, a gente chama ele de sangue sempre rico em oxigênio e é levado dos pulmões ao coração, através das veias pulmonares que vão estar conectadas ao átrio esquerdo. Já a grande circulação, ou então também chamada de circulação sistêmica, é o caminho do sangue que sai do coração e vai até as demais células do corpo, e vice-versa. Então, o que vai estar acontecendo? No coração, sangue arterial vindo dos pulmões. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. É bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ou seja, de cima para baixo. Do ventrículo passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo. O que são tecidos mesmo? Tecidos são um conjunto de células, né, que desempenham uma determinada função. Assim, quando o sangue oxigenado chega aos tecidos dos vasos capilares, refazem as trocas dos gases, absorvem gás oxigênio e liberam gás carbônico, tornando o sangue venoso, tá? Então, quando o sangue deixa de ser arterial, quando ele deixa de ser um sangue rico em oxigênio, é um sangue que agora tem maior quantidade de gás carbônico, ele é chamado de sangue venoso. E, finalmente, o sangue venoso faz o caminho de volta do coração e vai chegar até o átrio direito, pelas veias cavas superiores e inferiores e completa o processo circulatório. O sangue é um tecido líquido e exerce um papel fundamental no sistema circulatório. É pela corrente sanguínea que o oxigênio e os nutrientes chegam às células. Então, tudo que a gente absorve no organismo, ele vai cair no sangue, tá? Por exemplo, quando nós respiramos, tem todo o processo do sistema respiratório, né? De absorver o ar que respiramos, a gente vai ver agora mesmo o sistema respiratório, passa-se por um processo de filtro, aquecimento, regulação de temperatura, para que esse ar chegue dentro do nosso corpo, e através do sistema respiratório, ele alcança o sistema circulatório, e esse oxigênio, quando ele chega no sistema circulatório, ele vai, como o nome mesmo diz, circular todo o corpo, todos os órgãos, para que tudo seja oxigenado, tá? Então, dessa forma, ele retira os tecidos das sobras das atividades celulares, como o gás carbônico produzido na respiração celular, e vai conduzir os hormônios pelo organismo. O coração é um órgão muscular, que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Funciona como uma bomba dupla, de modo que o lado esquerdo bombeia o sangue arterial para diversas partes do corpo, enquanto o lado direito bombeia o sangue venoso para fora do corpo, que é através dos pulmões. O coração funciona impulsionando o sangue por meio de dois movimentos. Um que é chamado de contração, ou sístole, e o relaxamento, que é diástole. Então, como ele é muscular, ele fica pulsando, né? Contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. E esses movimentos têm um nome, tá? A contração é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. Não esqueçam desses nomes que geralmente caem muito em concurso, em prova. Quais são as principais estruturas que a gente tem no coração? Nós temos o pericárdio, que é a membrana que reveste o exterior do coração, ou seja, tudo que você vê ali externamente no coração. Nós temos o endocárdio, que é a membrana que reveste o interior do coração, como no nome mesmo fala, as partes internas.
Temos o miocárdio, que é um músculo situado entre o pericárdio e o endocárdio, responsável pelas contrações do coração. Muita gente ouviu falar, né? A pessoa faleceu por infarto do miocárdio, etc. e tal. É quando tem problema nessa estrutura muscular. Nós temos os átrios, ou também chamados de aurículas, que são cavidades, ou seja, locais, né, por onde o sangue chega ao coração. Então, toda vez que o sangue chegar no coração, ele vai chegar pelo átrio esquerdo ou pelo átrio direito, tá? Os ventrículos, né, que são cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração. Também temos ali átrio esquerdo e átrio direito, válvula tricúspide, que impede o refluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Vamos supor, o sangue passou de cima para baixo. Essa válvula impede que ele volte para trás. Então, o sangue passa no sentido de ir para baixo e não corre o risco dele voltar. Por quê? Porque tem a válvula tricúspide. E temos também a válvula mitral. A válvula mitral vai impedir que o sangue do átrio esquerdo vá para o ventrículo esquerdo. A mesma situação. Então, ela controla, né, que não haja essa possibilidade do sangue voltar de onde ele veio. Vamos falar um pouco mais sobre o miocárdio, que é uma das paredes do coração. Representa a porção intermediária e mais espessa entre o epicárdio e o endocárdio. O epicárdio, lembra, é a parte de fora, o endocárdio é a parte interna, e o miocárdio fica entre esses dois. Ele é constituído por músculos estriados cardíacos, consiste em feixes entrelaçados de células estriadas cardíacas, imersas em tecido conjuntivo altamente vascularizado, ou seja, tem muita irrigação sanguínea. A célula do miocárdio, chamada de miócito, apresenta membrana plasmática, um núcleo central e várias fibras musculares, as quais deslizam uma sobre a outra e se conectam através de diversos intercalares. A unidade contrátil da célula cardíaca é chamada de sarcoma. O miocárdio forma a maior parte do coração e é devido à contração e relaxamento de suas células que ocorre o bombeamento do sangue. Então, a sua função é permitir as contrações cardíacas. A energia para essa atividade vem da respiração aeróbica, ou seja, perdão, rica em oxigênio, dependendo do oxigênio. Assim, o miocárdio necessita de um contínuo fornecimento de oxigênio e nutrientes para o seu funcionamento. E as artérias coronárias são responsáveis pelo suprimento de sangue ao miocárdio. Então, são elas que vão levar lá. Vamos falar sobre os movimentos de contração e relaxamento, ou seja, a sístole e a diástole. Eles representam dois momentos importantes no ciclo cardíaco, que é a saída e a entrada do sangue no coração. Elas apresentam a contração e o relaxamento, certo? Lembrando que sístole, contração, diástole e relaxamento. No ciclo cardíaco são produzidos os batimentos, sendo que a primeira batida corresponde à sístole e a segunda inicia o processo de diástole. A diferença entre sístole e diástole, né? Aqui eu coloquei um esqueminha, que eu acho que fica bem bacana e fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela só um pouquinho. Acho que assim fica melhor. Relaxamento ventricular, tá? Que a gente tem. Ou, perdão, estou olhando o lado errado. Vamos ver como que começa. Então, no início, eu tenho um coração. Então, a primeira etapa, né, é a diástase. A câmara vai estar relaxada e o ventrículo vai encher passivamente. Segunda etapa, sístole atrial. É uma força pequena para a quantidade de sangue para os ventrículos. Tá vendo? Consegue ver aqui? Então, entrou no átrio, que é a parte de cima, passa para o ventrículo, que é a parte de baixo. A contração ventricular, ela vai acontecer com contração fechando as válvulas, mas não cria pressão suficiente para abrir a válvula semilunar. Então, na próxima, olha só como aqui já está mais cheio. A ejeção ventricular, na medida que a pressão ventricular aumenta, a pressão nas artérias abre as válvulas para o sangue sair, para o sangue ser ejetado. E aí acontece o relaxamento ventricular.
À medida que o ventrículo relaxa, a pressão cai, o fluxo retrógrado fecha e as válvulas fecha as válvulas cerebrais. Então, isso aqui é constantemente. Ventricular diástole, atrial sístole e atrial diástole. E ventricular sistólica. A sístole, ó. Contração do músculo cardíaco que resulta no esvaziamento dos ventrículos, ou seja, quando o sangue sai dos vasos sanguíneos. Nesse momento, ocorre a passagem do sangue para a artéria pulmonar e a aorta, a partir da abertura das válvulas semilunares. As válvulas são essas partes aqui, estão vendo? Esse branquinho aqui, ela fecha, tá vendo? Olha aqui, isso aqui é um átrio, isso aqui é um ventrículo. Então, o sangue vem de cima para baixo, ele passa aqui, ela abre, uma para cada lado, depois ela fica fechada. Para quê? Para o sangue que está aqui não voltar para cá. A mesma coisa são as válvulas semilunares, elas estão aqui nos vasos sanguíneos, estão vendo? Então, o que que acontece? O sangue, para ele entrar, ele vai empurrar a válvula e vai passar aqui para dentro. Ele pegar o seu destino. Aqui também. Vai entrar aqui, vai passar aqui e vai chegar onde precisa no corpo. A principal função da sístole, que é a contração, é bombear o sangue quando o coração está contraído de modo que passa da aorta para a artéria pulmonar. No momento da contração do coração, acontece a sístole ventricular e atrial, que se divide da seguinte forma: contração isovolumétrica é o momento inicial do coração ventricular, resulta no aumento da... Tatiana, Oi. licença. O slide saiu. Foi você que tirou ou ele saiu sozinho? Não tinha tirado, eu tinha feito tela cheia. Será que foi por isso? Vê se agora voltou, tirei da tela cheia. Ou não? Não, ainda não. Peraí, então. Ele caiu, né? Porque eu tô me vendo aqui. Vê se agora aparece. Eu tinha colocado em tela cheia. Voltou? Peraí. Verifica para mim, por Agora favor. sim, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, vamos continuar aqui. Depois eu disponibilizo esse material para você. Assim que eu encerrar aqui, eu mando ele para você, tá bom? No momento da contração do coração, ocorre a sístole ventricular e atrial, que se dividem nas seguintes fases. Contração isovolumétrica, o momento inicial do coração ventricular, resultando no aumento da pressão atrial e do fechamento das válvulas, tá? Atrioventriculares. O volume ventricular, ele é constante nessa fase, pois as válvulas ainda vão estar fechadas. Vou voltar no slide anterior, que às vezes não estava dando para ver na hora que eu comentei. Essas são as válvulas, estão dentro dos vasos sanguíneos. Então, para o sangue entrar aqui na válvula e sair no vaso sanguíneo e sair onde ele precisa, aqui é como se fosse uma portinha, aquelas portinhas de vai e vem. Então, ele vai empurrar e vai passar para cá. Aí elas vão fechar, vão se unir, igual essas aqui. Aí o sangue não volta para cá. Porque aqui é o átrio, aqui embaixo é o ventrículo. Eles estão fechados pela válvula que está aqui. Quando o sangue vai passar aqui do átrio para o ventrículo, essas válvulas abrem. Aí elas, depois que o sangue passa, elas se fecham e o sangue vem aqui para o vaso. E o sangue, no momento da sístole, ele vai ser encaminhado para cá, para o vaso sanguíneo. Aí ela abre, ele passa para cá e ela fecha para ele não voltar, tá? Essas são as funções das válvulas. A gente tem aqui, continuando, uma ejeção ventricular rápida, consiste no momento que as válvulas semilunares se abrem, ocasionando um aumento da pressão, e quando o sangue é ejetado dos ventrículos de maneira abrupta, né? Rápida. Uma ejeção ventricular lenta é quando o sangue começa a ser ejetado, diminuindo assim o volume do fluxo sanguíneo. Aqui embaixo. Então, até então, a gente estava falando da sístole. Agora vamos falar sobre a diástole. A diástole, né, corresponde ao relaxamento do músculo, que é quando o coração tem uma pressão interna menor do que os ventrículos recebam o sangue. O sangue das veias pulmonares e veias cavas. É quando o sangue entra no coração. Então, o sangue que vai chegar no coração, ele vai chegar aqui no átrio. Chega no átrio direito, chega no átrio esquerdo. Então, ele chega, entra aqui no átrio e é encaminhado para o ventrículo.
Então, chegou aqui, o sangue vai ser empurrado, tá vendo? Ele abre na válvula, igual eu expliquei. Ele vem aqui e é impulsionado para voltar aqui no vaso sanguíneo, para depois ele ser distribuído no corpo onde precisa. Mesma coisa, entrou aqui no átrio, aqui, passou aqui para dentro do ventrículo ele é empurrado para vir no vaso sanguíneo, para ir lá para as artérias pulmonares, entre outras, tá bom? Continuando. No relaxamento do músculo cardíaco, ocorre a diástole ventricular e atrial, que se divide nas seguintes fases. Relaxamento do ventricular isolovolumétrico, que é o movimento inicial, onde tem-se o fechamento das válvulas semilunares e que se estendem até a abertura das válvulas ventriculares. Já na fase de enchimento ventricular rápido, é quando acontece a drenagem do sangue pelas câmaras ventriculares. Nessa fase, o sangue que estava represado nos átrios, né, que estava lá preso lá, chega de forma muito rápida aos ventrículos. E na fase de enchimento ventricular lento, este é o momento em que a velocidade do enchimento diminui, aumentando assim a pressão dentro dos ventrículos. Fase de contração atrial, nessa fase é um reforço do enchimento ventricular, fazendo com que o volume dos ventrículos aumente aproximadamente uns 25%, e com isso aumente a pressão diastólica. Sobre a pressão arterial, que a gente ouve muito falar e às vezes não fica bem entendido, mas a pressão arterial, ela é medida em milímetros de mercúrio, tá? E ela está relacionada a dois momentos do ciclo cardíaco. Ela é fornecida em dois números, por isso que é comum os médicos dizerem que a pressão ideal deve ser deve estar entre 12 por 8. Só que atualmente saiu uma nova legislação que quem tem essa pressão aí de 12 por 8 já está enquadrado no quadro do hipertenso. Antes, para estar no enquadramento de hipertenso, era 13 por 8, 13 por 9, tá? Mas agora, já no 12 por 8, já são considerados hipertensos. Eu não me recordo agora exatamente qual foi a justificativa dos médicos para esse ocorrido, mas eu sei que ele foi aprovado. Aconselho vocês depois dar uma pesquisada. A pressão sistólica apresenta sempre um número maior, pois é quando o coração exerce sua pressão máxima no momento de contração, tá? Então, no momento da sístole, vai ser sempre os números maiores: 12, 10, 11, 13, 14, 17. Tem um número mais, já a pressão diastólica, né? Tem um número mais baixo, pois se prevê um momento de repouso do coração. Então, a diástole fica ali 7, 8, até 6, tá? Mas é muito baixinho. A pressão também sofre variações de acordo com a faixa etária. Um adulto normal, sem indicação de doenças cardíacas, deve apresentar pressão sistólica de 120 miligramas de mercúrio e pressão diastólica de 80, que é a famosa 12 por 8. Já uma criança, a pressão sistólica deve ser de 100 miligramas e diastólica de 65, tá? Como eu falei, hipertensos, né, que até então estavam ali enquadrados que estava fora dos hipertensos, era até 12 por 8. Agora 12 por 8 já entra, tem que atualizar, tá? Aí, ó, é, 12 e 12 por 9, depois 13 por 9, 14 ou acima disso, tá? E depois já é uma crise dos 18 para mais. Já temos também o inverso, que é a hipotensão, é a pressão arterial inferior ao recomendado. Isso é considerado hipotensão se apresentar algum tipo de sintoma. Então, de forma geral, ela é considerada uma pressão arterial baixa quando se apresenta inferior a 90 miligramas de pressão sistólica e 60 de pressão diastólica, que seria correspondente a 9 por 6. Falando um pouco sobre os vasos sanguíneos, um pouco mais, tubos do sistema circulatório distribuídos por todo o corpo, por onde circula o sangue. São formados por uma rede de artérias e veias que se ramificam formando os capilares.
Já as artérias são vasos do sistema circulatório que saem do coração, transportam o sangue para outras partes do corpo. A parede da artéria, ela sempre é mais espessa, formada de tecido muscular elástico que suporta a pressão do sangue. E como passa um volume de sangue lá dentro e com alta pressão, se tiver corte ou rompimento de uma artéria, é muito complicado conseguir paralisar, e por isso que a pessoa morre muito rápido, tá? O sangue venoso, rico em gás carbônico, é bombeado do coração para os pulmões através das artérias pulmonares, enquanto que o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, é bombeado do coração para os tecidos do corpo através da artéria aorta, tá? Então, não misturem qual que é a função da artéria pulmonar com a artéria aorta. E as artérias vão se ramificar pelo corpo e vão ficando cada vez mais fininhas, até formar arteríolas que se ramificam ainda mais, originando os capilares. Lembra que eu comentei com você sobre o que são os capilares? As veias são os vasos sanguíneos. O pessoal geralmente confunde, acha que só tem veias do corpo todo, mas veia é um tipo específico de vaso sanguíneo. Então, temos artérias, veias e capilares. Agora, falando sobre as veias. As veias são vasos do sistema circulatório que transportam o sangue de volta do tecido do corpo e coração. Suas paredes são mais finas que as artérias, tá? Mas são mais grossas do que os capilares. A maior parte de veias transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. Mas, né, contudo, as veias pulmonares transportam o sangue arterial oxigenado dos pulmões para o coração. E os capilares, que nós temos falado tanto, né, que são ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. Então, pensem assim, onde eu tenho artéria e onde eu tenho veia, para que ela chegue no seu ponto final, ela vai ficando cada vez mais fininha, vai ficando cada vez mais estreita, 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 até ficar tão fina quanto até o fio de cabelo, por isso que os vasos chamam capilares, né? Quando ela chega a ficar bem fininha, é onde ela vai encerrar e a veia deixa de ser veia, passa a ser capilar, a artéria deixa de ser artéria, passa a ser capilar, tá? Os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o corpo. Pelo corpo de uma pessoa adulta circula, em média, 6 litros de sangue, numa ampla rede de vasos sanguíneos bombeados pelo corpo. Tipos: sistema circulatório é classificado em 2 tipos, o aberto ou lacunar, onde o líquido circulante, né, a hemolinfa, percorre a cavidade e lacunas dos tecidos, entrando em contato direto com as células. Nesse caso, não há vasos sanguíneos, tá? Então, o sistema circulatório aberto, ele tem esse contato direto com os órgãos. Por exemplo, lá dentro do corpo da gente, tem onde tem veia, vasos, mas também tem regiões onde está os órgãos ligados ao, lá imersos no sangue, tá? Esse é o sistema circulatório aberto. E o sistema circulatório fechado, que é o que ocorre dentro dos vasos, né? Dentro das artérias, das veias e dos capilares, de onde vai percorrer todo o corpo. É um processo mais eficiente do que a circulação aberta, pois acontece de forma muito mais rápida, tá bom? Do sistema circulatório, por enquanto, era isso. Deixa eu ver aqui se o meu vídeo está conectado para eu poder compartilhar com vocês. Eu saí da tela, estou abrindo aqui, espera um minuto, por favor. A gente poder começar. Deixa eu ver. Para depois a gente passar para o sistema respiratório. Só pegar aqui dois. Deixa eu pegar um vídeo menor. Achei. Chegou a conta jovem do Só um BTG, minuto, já a vou. primeira conta bancária do seu filho. Fecha o app. É só propaganda, já vou minimizar aqui. Já. Olá,
Aqui é o Meu computador hoje ele não tá muito bem. Bom, enfim, eu não vou conseguir, mas eu anexo um link e mando junto com o modelo da aula. Vamos passar, então, para o sistema respiratório, porque um tem relação com o outro, tá? Como eu falei, anteriormente, o sistema circulatório vai receber oxigênio do nosso sistema respiratório e circular sangue com nutrientes e oxigênio por todo o corpo para enriquecer os nossos órgãos, tecidos, né? E o sangue, depois, do sistema circulatório, traz das células o que não é, vamos falar assim, muito interessante para o corpo mais, que é o processo de ter gás carbônico lá nas estruturas celulares, depois que elas fazem todo o trabalho que ela tem, cada célula tem sua função dentro do organismo, então, para ela fazer a atividade dela, para exercer a atividade das suas funções, ela vai virar depois gás carbônico, liberar gás carbônico. E é o sangue que passa retirando esse gás carbônico das células e vai levando para o coração jogar para o pulmão para poder sair, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre esse sistema que também é extremamente importante. Então, consegue visualizar a tela, né? O que a gente tem, né, como componente do sistema respiratório? As fossas nasais, a laringe, a faringe, traqueia, brônquios, pulmões, e cada um desses componentes tem suas funções, ok? As fossas nasais são a porta de entrada do sistema respiratório. São extremamente eficientes, elas vão meio que realizar um filtro, tá? A laringe e a faringe, né, são os tubos aqui de região da boca que vai levar o ar para a região da traqueia, que é a traqueia que está ligada diretamente aos pulmões. A laringe e a laringe é uma região onde recebe o ar e ela faz com que a gente produza sons, então a nossa fala e tudo mais. A faringe, ela é um órgão um pouco abaixo ali da região da boca, ali na região onde vai ligar o esôfago, ela fica ali e ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do respiratório, tá? Porque ela vai ligar. A traqueia, como eu já falei, ela é os tubos que vão, né, ligar e onde vai chegar o ar que entrou pelo nariz, vai chegar nela, para ser levado aos pulmões. No interior dos pulmões a gente tem os brônquios, e mais inferiorzinho a gente tem os bronquíolos, são estruturas menores ainda, e na ponta dos bronquíolos nós temos os alvéolos pulmonares, que é lá nesses alvéolos, que são como se fossem umas bolsinhas na ponta dos bronquíolos, que é onde ocorre a liberação do oxigênio para o sangue e a captura do CO2 do sangue para o corpo, para ele voltar lá no pulmão, tá? Então, os alvéolos pulmonares são responsáveis por essa troca, né, de gases. Manda oxigênio para o sangue e tira do sangue o CO2 que está chegando. Só um minutinho. Travou aqui, só um minutinho, falou. Agora deu. No sistema respiratório, nós temos as fossas nasais e a faringe, que ela vai ser responsável pela filtração. Então, a gente tem ali dentro do nariz pelos, mucos, né? A gente tem o aquecimento desse ar, que já viram quando a gente está respirando num lugar muito frio, quando você expira, coloca o ar para fora, forma uma fumaça, porque o ar de dentro, que vem de dentro do nosso corpo, ele vai estar na temperatura nossa corporal, que é em média de 37 graus, tá? Não vai estar nem mais fria, nem mais quente. Então, quando o ar de fora está muito gelado, por isso que forma
E neles também a gente tem a umidificação, que é o muco. O muco nada mais é do que segurar, como é que pode falar, partículas invasoras, né? Às vezes você vai respirar ali um ar muito cheio de poeira, algo nesse sentido, na hora que você vai suar seu nariz, vai jogar para fora, vai higienizar, você vai ver que sai aquele muco todo sujo. De quê? Daquele ar cheio de poeira que você estava respirando. Para quê? Para que essa poeira não alcance os seus pulmões. Ele é uma barreira, tá? A gente ainda tem no sistema respiratório aqui, né? A fossa nasal, mostrando aqui. Vou começar pela ordem aqui. Orifício nasal, que nada mais é do que a entrada do nariz. As fossas nasais, que geralmente são locais onde quando a pessoa costuma ter problemas com sinusite, essas inflamações, elas vão ficar aqui nessa região, tá? Aqui a gente tem o que é chamado de coana, essa região aqui, esse sulco aqui. Aqui a gente tem orifício da trompa de Eustáquio. Aqui nós temos amidalas, faríngeas. Aqui a região da faringe que eu falei para vocês, que compõe tanto o sistema respiratório como digestório. Olha aqui para vocês verem no final da boca. Tá aqui, tá vendo? E aqui, ó, aí aqui a faringe faz parte dessa parte. E aqui tem a laringe, né? O esôfago tá aqui atrás. Laringe, como eu falei, que ela recebe a ventilação e com isso ela vibra e faz com que a gente produza sons. O esôfago, que está aqui atrás, que é o que recebeu os alimentos, e a traqueia. A traqueia é onde tem a passagem de ar para o ar e aos pulmões. Então, conseguem visualizar a laringe aqui, a faringe aqui? Então, quando também a pessoa vai comer, também tem a laringe aqui também, perdão, a faringe aqui também está no sistema digestório. Então, quando fecha, o que abre? Então, quando a gente quer engolir alguma coisa, aqui fecha uma válvula e o alimento vai vir para cá, vai chegar no esôfago e vai seguir seu destino, estômago e tudo mais. Quando nós estamos falando, o ar que vem e que vai para a traqueia, vai passar aqui pela laringe e pela faringe também, tá? Para alcançar o meio externo. Aí nós temos aqui, né, na laringe, a gente tem regiões cartilaginosas, como eu falei, é onde produz sons, e ela ajuda a fechar a traqueia durante a deglutição. O que que é isso? Faz com que feche a região da traqueia para que a gente consiga engolir, tá? Deglutição dos alimentos. Aqui a gente já tem uma imagem de traqueias, brônquios e bronquíolos, né? Lembra quando eu falei? Porque a estrutura é essa aqui, ó. Isso daqui é uma traqueia, chega aqui, ramifica em brônquios, são parte maior, e as partes mais fininhas são os bronquíolos. E lá na ponta dos bronquíolos tem esses saquinhos aqui, conseguem visualizar? Isso aqui são os alvéolos pulmonares. Estão vendo essa cor azul aqui? Essa cor azul é a entrada de oxigênio nesses saquinhos para ele distribuir lá dentro do organismo para levar oxigênio para o nosso sangue. Já esses vermelhinhos vêm de lá de dentro para jogar para fora, é o que vai sair nos pulmões. Olha lá por dentro como que é esses saquinhos. Então, aqui dentro entra sangue com oxigênio, sai sangue pobre em oxigênio. Aqui embaixo, para mostrar como que é, essa região de onde ficam, ó, laringe, região de faringe, como que funciona, tá? E quando a pessoa tem algum problema, que ela tem que fazer uma incisão, ela tem que receber o furo aqui, que eles falam traqueostomia. Aqui nós temos imagens de pulmões, né? Então, a gente tem a pleura parietal, que é o revestimento, o tecido de fora do pulmão. Então, não sei se já tiveram a oportunidade de ver algum pulmão, às vezes até de um bichinho mesmo, uma vaca, uma coisa assim. Então, tem toda essa pele que é a pleura. Quando acontece algum processo inflamatório, tipo, alguns tipos de pneumonia, vai ocorrer um processo inflamatório e essa inflamação vai ficar aqui dentro desse tecido. E a gente tem uma outra pleura mais interior, né, chamada de pleura visceral.
Aqui a gente tem dois exemplos de pulmão, um pulmão saudável, totalmente saudável, um já não tão saudável, né, gente? E observem que interessante como que o corpo humano é todo montado, tipo um quebra-cabeça, que aqui está um coração. A gente tem dois pulmões e eles são diferentes. Tem o lado esquerdo e o lado direito. Aqui a gente vai ver um pulmão da região olhando de frente, e aqui a gente vai ver como se tivesse cortado no meio aqui, e aí a gente vai de cima para baixo. Então, olha só, temos a vértebra aqui da coluna, né, que é a parte de trás desse desenho aqui. Aí nós temos o brônquio, tá vendo? Brônquio e brônquio, olhando de cima para baixo. Um pulmão, outro pulmão. Quando a gente olha aqui, a gente tem marcado a pleura, né? Pleura visceral e a pleura, vamos ver se lembra. Depois voltem lá para ver se está certo ou errado. O espaço pleural, que é onde ocorrem as inflamações, igual eu já falei, pneumonia e tudo mais. E aonde está o coração, certo? Como que funciona a mecânica, né, da entrada e saída do ar dos pulmões? Vai depender da diferença da pressão entre a caixa torácica e o meio. Uma coisa que eu esqueci de falar, é que o diafragma, que ele fica logo abaixo do estômago, ele auxilia na respiração também, principalmente no processo de inspiração e expiração. Ele é um músculo que ele vai ajudar você a encher ou esvaziar os seus pulmões. Continuando aqui, nós temos como inspiração algumas etapas: a contração do músculo respiratório, diafragma e intercostal, aumento do volume da caixa torácica, ou seja, quando ela aumenta de tamanho que ela está enchendo, redução da pressão interna do tórax também, né, que é o inverso do anterior, e a entrada de ar nos pulmões. Já para a expiração, como que, né, solo assim, é diferente. Tem o relaxamento da musculatura respiratória, redução do volume da caixa torácica, aumenta a pressão interna e saída de ar dos pulmões. No sistema respiratório, a gente tem as frequências respiratórias, bradipneia, taquipneia, normopneia, onde a gente tem eupneia, dispneia e apneia, que é a dificuldade de respirar durante o processo de sono. Nas trocas gasosas, como a gente já estava conversando, então, dióxido de carbono, a gente quer que sempre saia, vai vir aqui, e o oxigênio que sempre vai entrar. Então, sangue rico em dióxido de carbono sai. Isso aqui é um brônquio, uma ramificação. O sangue está saindo. Não, o sangue está entrando, esse sangue que é um sangue rico em oxigênio. Já o sangue que está saindo, esse em vermelho aqui, que é o sangue rico em dióxido de carbono. Conseguem ver as setinhas? Lembra que eu expliquei que os alvéolos pulmonares são tipo saquinhos, encontram-se na região externa, na ponta dos bronquíolos, né? E eles vão receber O2 e eliminar CO2. O que que acontece? Por que que o O2 é importante? Porque o O2 ele vai se ligar à hemoglobina do nosso sangue, que ela precisa sintetizar ferro, por isso que tem as hemácias, as nossas células sanguíneas, elas são vermelhas. Já o, o gás carbônico, ele não faz, ele na verdade ele intoxica as nossas células, o interior das células. E aí ele faz com que nossas células morram. Então, se eu tiver um sangue rico em gás carbônico, no momento eu vou morrer intoxicado. É o que acontece em processo da pessoa morrer asfixiada. Ela vai ficar respirando um ar, moléculas de CO2, que são tóxicas.
Aí o sangue dela vai ficando totalmente intoxicado, envenenado com CO2, e aí as células param de funcionar, as células começam a morrer, tá? Comentando sobre o sangue agora, dessa questão da oxigenação, e expliquei que precisa-se do oxigênio para ela se ligar à hemoglobina, que a hemoglobina que faz o nosso sangue ter a coloração avermelhada, então que todo mundo olha o sangue e acha que ele é vermelho. Eu não expliquei isso lá no sistema circulatório, mas cabe aqui também, vou explicar aqui. O sangue, ele na verdade não é vermelho, ele tem uma concentração muito grande de hemácias. O que que são hemácias? São as células vermelhas do nosso corpo. Mas além das hemácias, tem plasma no sangue, tá? E glóbulos brancos, né? Que é do nosso sistema de defesa. Então, quando você manda para um laboratório para analisar o sangue, você vê isso perfeitinho. Você coloca numa centrífuga, aí separa as hemácias, que as vermelhas, ficam lá no fundo do tubo, quando é centrifugado, agitado no equipamento. E o líquido fica mais na parte superior, é o plasma, ele é um líquido esbranquiçado, tá bom? E é por ser essa fase líquida que se mistura com as hemoglobinas que consegue circular no corpo. Se fosse só as hemácias paradas num lugar só, como que ela ia movimentar, ia circular no corpo inteiro, tá bom? É, a gente tem de oxigênio 5% dissolvido no plasma e 95% está em ligação com a hemoglobina. Hipóxia. A hipóxia, ela é uma redução, vamos falar assim, de ventilação pulmonar, ela vai poder ser causada ou ser causada por bronquite ou efizema, né? Diminuição da tensão atmosférica de oxigênio, quando o ar fica mais rarefeito. A queda do suprimento de O2 na célula, ou seja, a queda do suprimento de oxigenação. Ela vai fazer o quê? Né? O que eu estava falando, a questão do sangue estar pobre em oxigênio. Ela cessa ou para a fosforilação, oxidativa nas mitocôndrias, ou seja, queda dos níveis celulares de ATP. ATP é a nossa fonte de energia. Então, quando a gente tem desativação da enzima ATPase, com Na, com potássio, vai depender do aumento da concentração intercelular de sódio e influxo de água para o interior da célula por osmose. Aí, nós sabemos que pode ter um edema celular e mitocondrial, formação de bolhas na membrana, perda de micróbios, desagregação dos ribossomos. Também, nessa etapa de desativação das ATPs, a gente tem uma outra condição, que é a desativação do trocador de cálcio e sódio. E aí aumenta a concentração citoplasmática de cálcio. Aí tem ativação enzimática de lisossômicas autólicas, ou seja, proteases, fosfolipases. Mas também, lá voltando à condição das quedas dos níveis de ATP, a gente tem um aumento de glicose anaeróbica, ou seja, sem gasto de oxigênio, excesso de ácido pirúvico e relação do pH citoplasmático. E nessa condição, a gente pode ter também a desnaturação de proteínas, ou seja, elas podem se desidratar. E ainda pensando nos níveis de células de ATP, a gente tem a confusão, né? Onde as mitocôndrias que não tinham oxigênio agora fazem intensa fosforilação oxidativa e liberam radicais livres maciçamente. Assim como ligação de radicais livres a membranas ou proteínas resulta em dano celular. Sistema respiratório, célula tronco, hematopoética e eritroblastos, e eritrócitos. Nós temos aí a produção da eritropoetina pelos rins,
e uma baixa oxigenação. O gás carbônico no sistema respiratório tem 5% dissolvido no plasma, 25% associado à hemoglobina e 70% na forma de íons de bicarbonato. Então, CO2, que é o gás carbônico, mais água, forma H2CO3, que é um ácido, tá? Não é um ácido muito forte, mas é um ácido e, como eu falei antes, ele vai intoxicar o nosso organismo. Aqui, só para comentar mais um pouco, CO2 produzido no tecido, o que que acontece, né? Que ele vai se ligar à água, aí forma o ácido, e com isso o sistema fica mais ácido, o sangue fica mais ácido, né? E isso não pode, tá? O controle da nossa respiração, que ele ocorre pelo bulbo, e a gente tem alguns estímulos, por exemplo, através do aumento do CO2, redução do teor de oxigênio, acidificação do sangue, e esse slide duplicado, a mesma coisa, controle da respiração, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou ver se eu consigo adicionar, vou ver se eu consigo, não, vou colocar aqui na conversa esses dois materiais, para não ter problema de depois não ficar sem, sabe? Depois eu não mandar. Mas se por acaso de repente não der certo de deixar compartilhado aqui, eu dou um jeito de mandar para a Lívia e ela compartilha com vocês. Ele não tá aceitando eu compartilhar nada aqui. Eu vou, como eu falei, eu vou compartilhar depois. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, passar um vídeo rapidinho aqui. Eu queria muito, que eu acho muito interessante, mas se eu não conseguir deixar na aula, como eu falei, eu vou deixar para vocês poderem assistir depois o link, aí é só acessar. Aí, por um jeito, eu não consegui mesmo. Então, não quer abrir, não. Ele não tá na base da minha. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui. Consegue visualizar minha tela? Lívia, você está conseguindo ver minha tela? Lívia? Eu vou fazer isso então. Eu vou parar de não vou conseguir compartilhar aqui com vocês, mas eu vou deixar o link salvo, tá? Era isso que eu tinha para passar. De material, eu vou disponibilizar o que eu passei hoje na aula. E era isso. Gostaria de agradecer. Me coloco à disposição qualquer coisa que precisarem, ok? Boa noite.